Olá, querido aluno, bom dia, espero que vocês estejam bem. Hoje iremos iniciar um novo assunto da disciplina de Geografia, Europa, aspectos naturais. Eu quero que vocês entendam que aspectos naturais se referem ao clima, relevo, vegetação, solo, hidrografia. Então, sempre que vocês ouvirem essa frase, aspectos naturais, se refere a tudo isso que eu falei agora. Beleza? Vamos começar a aula? O aluno, ele pode se perguntar por que é importante para nós estudarmos a Europa. Vejam só, nós devemos entender o seguinte: nós devemos conhecer o espaço geográfico do qual nós fazemos parte, começando pela rua, bairro, cidade, estado, região, país, e depois conhecer outros espaços geográficos. Com que objetivo? Com o objetivo da gente comparar, de aprender e também de comparar. Lembre-se que a geografia, ela trabalha muito com a comparação. Comparar é importante. Muitas vezes comparar nos leva a aprender, a entender como outros ambientes foram construídos e fazer uma relação desses ambientes com o nosso, ok? Uma outra coisa, é importante para nós também estudarmos a Europa, porque o nosso país, o Brasil, foi colonizado por europeus. Então, o povo europeu, ele contribuiu muito para a nossa cultura. Beleza? Vamos lá. Vamos começar com a localização da Europa. Nós temos aqui um mapa político da Europa, como vocês estão vendo. A Europa é um continente que tem mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele é um pouquinho maior do que o Brasil. O Brasil, ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, observem que aqui, nesse mapa, você encontra alguns países bastante conhecidos, como, por exemplo, Alemanha, França, Espanha, Portugal, entendeu? E você vai também ver nesse mapa alguns países que não são tão conhecidos, como, por exemplo, aqui, ó, a Estônia, Letônia, Lituânia, aqui Moldávia. Estão vendo? Muito bem. Veja só. Comparado com a América, com a África, o continente europeu, ele é um continente pequeno. Aí vejam só. Se você for observar, muitos países da Europa são pequenos. Muitos deles são menores do que alguns estados do Brasil. Certo? Vamos lá. Uma coisa interessante também, que a Europa, segundo a ONU, é composta por 50 países. E esses países, é claro, eles não são iguais. Há uma diversidade cultural, econômica muito grande e social, né? Muito grande entre os países da Europa. Isso nós iremos ver depois em um outro momento. O primeiro aspecto que nós iremos estudar da Europa é o relevo. Gente, eu estou usando as imagens do livro de vocês. Olha aqui, ó.
nós temos aqui o relevo da Europa, certo? O relevo da Europa, pessoal, ele é composto por, vamos lá, essa partezinha verde aqui, ó, esse verde claro, são as planícies. Esse marrom aqui mais claro são os planaltos. E esse marrom mais escuro corresponde às montanhas. Então, se você fizer a análise desse mapa, você vai perceber que o que predomina no relevo da Europa são as planícies, que é justamente essa parte verde, essa parte mais baixa. Resumindo, planícies, essa partezinha verde, planalto, essa partezinha marrom, e nós temos aqui, nessa partezinha marrom escuro, as montanhas, ok? Vamos começar a falar sobre a forma como o homem utiliza o relevo para construir o espaço geográfico. Vejam só, se você for observar, aqui na Europa nós temos muitas montanhas. Nós temos aqui os Alpes, os Pirineus, Cárpatos. Quando nós falamos de montanhas, é muito comum a gente associar esse ambiente da montanha a algo assim despovoado. Pode até ser despovoado. No entanto, alguns países da Europa, eles aproveitam esse ambiente montanhoso para, por exemplo, lucrar com o turismo. Porque é o seguinte, você pega, vamos ver aqui, os Alpes. Deixa eu focar aqui. Os Alpes. Muitas pessoas, elas vão para essas áreas montanhosas da Europa com fins turísticos. Nessas montanhas, além da paisagem diferente, há neve, e na neve é possível se praticar muitos esportes que não são comuns aqui na nossa região, mesmo porque aqui não neva, né? O esqui e dentre outros, ok? Porque se você for analisar, o que chama a atenção do ser humano muitas vezes é o diferente. Uma pessoa que vive em um lugar onde cai neve, talvez ela não ache bonito, não dê muita importância, mas uma pessoa de fora, né, acha aquilo fantástico. Temos como, por exemplo, a Serra da Barriga, aqui em União dos Palmares. Muitas pessoas não dão valor à Serra da Barriga. No entanto, pessoas de fora, elas olham para a Serra da Barriga de uma maneira diferente. Então, gente, o relevo, ele pode ser utilizado para fins turísticos. Todo aquele ambiente frio de um determinado relevo, onde há montanhas e neve, pode ser aproveitado. As pessoas vão para lá, usam jaquetões, luvas, cachecóis, aproveita todo aquele ambiente, certo? É claro que não é todo o ambiente montanhoso da Europa que é aproveitado para o relevo ou para o turismo. Eu estou apenas dando um exemplo, certo? Veja só, aqui nós temos as planícies. Ó, se você observar bem, essas linhas aqui, ó, essas linhas na cor azul, representa os rios da Europa. Está mostrando aí os rios europeus. E assim, os rios, eles podem ser de planalto e de planície. Quando o rio é de planalto,
ele é um rio que geralmente ele não serve para navegação, porque o Planalto ele tem o seu relevo bastante ondulado. Geralmente os rios de Planalto eles são aproveitados para a geração de energia. Já os rios de planície geralmente são rios navegáveis. Por quê? Porque a planície, o relevo, ele não é tão ondulado. Ele é quase plano, o que possibilita a navegação. Então, concluindo, a planície da Europa, ela possibilita que muitos rios possam ser utilizados na navegação. Uma coisa que eu esqueci de falar que é interessante. Olha, aqui no relevo da Europa, nós temos os Montes Urais. É uma forma de relevo que divide a Ásia da Europa. Inclusive, pessoal, a Rússia, que é o maior país do mundo, ele encontra-se na Europa e na Ásia. A maior parte da Rússia encontra-se na Ásia. E uma parte dela, a menor, encontra-se aqui na Europa. Vamos falar um pouco da hidrografia. Assim como em outros continentes, os rios da Europa são largamente utilizados para a navegação, nas atividades agropecuárias, nas indústrias e na produção de energia. A hidrografia de um rio está intimamente relacionada ao relevo composto por extensas planícies, planaltos e cordilheiras. Existem os rios que percorrem e drenam as áreas de planície, que são mais extensos e amplamente aproveitados para navegação. Temos como exemplo o rio Volga, que é o maior rio da Europa. Só para vocês terem ideia, pessoal, a bacia desse rio é de importância econômica para a Federação Russa, com destaque para a produção de energia e para os transportes fluviais. Porque é assim, ó. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Os rios na Europa, eles são bastante utilizados. O transporte fluvial é intenso nos rios europeus. Outro rio bastante importante da Europa é o rio Reno, que também apresenta uma intensa navegação. Ele nasce nos Alpes e deságua no Mar do Norte. Durante a década de 60, 70, esse rio estava completamente poluído por causa da atividade industrial, da agricultura e dos esgotos domésticos, a ponto de não poder abrigar qualquer tipo de vida. No entanto, esse rio passou por um processo de despoluição e hoje ele é um rio que, além de ser navegável, nele há vida. Temos aqui um outro rio também muito importante na Europa, que é o rio Danúbio, o segundo maior rio da Europa em extensão. Ele nasce na Alemanha, atravessa a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a Croácia, a Sérvia, a Bulgária e a Romênia. Observe que ele passa por vários países. Na página 79,
do livro de vocês, você vai encontrar um texto interessante. E eu gostaria que depois vocês dessem uma lida com bastante carinho. Esse texto ele fala a respeito da poluição dos rios da Europa. Eu vou ler apenas um trechinho desse texto. Olha que interessante. O desenvolvimento industrial e urbano dos países europeus produzia resíduos industriais e domésticos que eram jogados sem tratamento em muitos rios da Europa, gerando verdadeiros desastres ambientais. Além disso, muitas várzeas acabaram sendo ocupadas num processo de urbanização. A engenharia precisou entrar em ação para retificar os canais e construir diques com a intenção de conter as enchentes. Então, gente, observem o seguinte: essa questão da poluição dos rios não é algo exclusivo dos países subdesenvolvidos ou do Brasil, mas ela acontece também nos países desenvolvidos. E essa questão como é que eu posso dizer, da ocupação das margens do rio é algo assim que também se encontra na Europa. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto falou, né, que a engenharia ela teve que tentar construir diques com a intenção de conter as enchentes. Rios que foram intensamente poluídos ao longo dos anos na Europa. Nós temos como exemplo o rio Tamisa, um rio bastante poluído, e também o rio Reno, como eu falei lá atrás. Beleza? Na próxima aula, nós iremos falar sobre o clima e também sobre a vegetação da Europa. É interessante que vocês façam também a leitura do capítulo 4 do livro, da página 74 até a página 79, certo? E fiquem também atentos às informações que eu irei colocar no Eclex. Pessoal, fiquem com Deus.